Seu foco. Você. Você já parou para pensar em quanto tempo você dedica aos outros e quanto dedica a si mesmo? Este vídeo é um lembrete poderoso de que seu foco deve ser você. Sim, você. Sua saúde, sua mente, seus sonhos. Fique comigo até o final desta jornada de reflexão e reencontro com a sua essência. Prepare-se para redescobrir o que realmente importa: você. Hoje eu quero falar diretamente com você, não com o que você mostra para o mundo, mas com o que existe aí dentro, o seu eu mais verdadeiro. Talvez você tenha esquecido, no meio de tantas obrigações, cobranças, comparações, mas você é importante. Seu valor não depende da opinião de ninguém. E antes que a vida te distraia de novo, respira fundo e se lembra: você merece esse tempo. Merece essa conversa. Se essas palavras fizerem sentido para você, se tocarem algo aí dentro, aproveita agora e se inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre alma, esperança e propósito. Aqui você é o centro. Durante muito tempo, ensinaram a gente que colocar o outro em primeiro lugar é nobre. E sim, cuidar do próximo é lindo. Mas onde fica você nessa equação? Quantas vezes você se anulou para agradar? Quantas vezes engoliu o choro para não incomodar? Chegou a hora de mudar isso, de entender que focar em você não é egoísmo, é necessidade, é saúde, é amor próprio. Porque quando você se cuida, você tem mais para oferecer. Você se torna mais inteiro, mais presente, mais verdadeiro. E o mundo precisa de gente assim, inteira. Quantas promessas você fez para si, mesmo e não cumpriu? Aquela dieta adiada, o curso que ficou para depois, o livro que ficou na estante, a viagem que você vive dizendo: um dia eu vou. Mas esse dia nunca chega. E sabe por quê? Porque você não se prioriza. Tudo e todos parecem mais urgentes do que você. Mas deixa eu te dizer uma verdade: você é urgente. Você não pode continuar deixando suas vontades para depois. Depois não existe. Existe o agora. E o agora está te pedindo atenção. Está pedindo para você acordar. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio e se escutou? Silêncio de verdade, sem celular, sem notificações, sem vozes externas. Só você com você. Isso assusta, né? Porque no fundo, a gente tem medo do que vai encontrar. Medo de descobrir que está perdido, cansado, infeliz. Mas o silêncio é a chave. É nele que a gente encontra respostas, que percebe que o caminho não é para fora, é para dentro. E quanto mais fundo você mergulha em si, mais claro fica o que precisa ser feito. Não fuja de você. Encontre-se. E quando você começa a se reencontrar, tudo muda. As coisas que antes te abalavam tanto, perdem a força. As opiniões alheias deixam de ter o peso que tinham. Você passa a viver com mais leveza, com mais verdade. Começa a dizer mais não para os outros e mais sim para si. Porque você entende que se não cuidar de você, ninguém vai. Que se você não se amar, vai aceitar qualquer migalha como se fosse tudo. Focar em você é o maior ato de liberdade que existe. É romper com tudo que te fizeram acreditar sobre merecimento. Muitas vezes, a vida parece um palco onde atuamos para agradar os outros, enquanto nosso verdadeiro eu fica preso nos bastidores, esperando sua vez de brilhar. E é nesse silêncio que mora o grito por atenção. O foco que falta em você, não. É só uma distração. É uma desconexão da sua própria essência. Quando você começa a escutar mais o que sente e menos o que os outros esperam, tudo muda. É nesse momento que o foco se alinha, que as escolhas ganham mais sentido, que os caminhos que pareciam nebulosos começam a se iluminar com a sua própria luz. Essa mudança de foco não exige grandes revoluções externas. Ela começa dentro. Começa quando você se permite dizer: hoje eu vou cuidar de mim. E cuidar de si não é egoísmo, é sabedoria.
é ter a consciência de que ninguém dá o que não tem. Se você estiver em paz, transbordará a paz. Se estiver cheio de amor, espalhará amor. Mas, se estiver vazio, viverá cobrando dos outros o que só você pode se dar. O foco em você não te afasta do mundo. Ele te aproxima da sua melhor versão. E é nessa versão que você impacta os outros de forma verdadeira. Ao longo da vida, somos condicionados a acreditar que pensar em nós mesmos é sinal de fraqueza, orgulho ou vaidade. Mas a verdade é que o autocuidado é a base da sua força. E o autoconhecimento é o ponto de partida para qualquer mudança real. Focar em você é ter coragem de encarar suas sombras, suas feridas, seus medos, e ainda assim se amar. É perceber que a sua vulnerabilidade não é um defeito, mas uma ponte para conexões mais profundas com os outros e com Deus. E isso exige foco, coragem e fé. Agora eu te pergunto, quando foi a última vez que você se escolheu? Quando foi, e já a última vez que você parou e perguntou, o que eu estou sentindo? O que eu preciso agora? Muitos vivem a vida inteira sem jamais fazer essas perguntas. Vão sendo levados pelas exigências externas, pelos deveres, pelas pressões sociais. Mas chega uma hora em que o vazio grita. E esse grito é um chamado. Volte para você. Reconecte-se. Recomece. Porque o mundo pode esperar, mas a sua alma não. E quanto mais cedo você se escutar, mais cedo vai encontrar paz. Então, antes de seguir adiante nesse vídeo, faça esse compromisso com você. De agora em diante, eu vou me priorizar. Vou aprender a dizer sim para mim, mesmo que isso signifique dizer não para os outros. Vou parar de pedir permissão para viver minha própria vida. E se esse conteúdo está fazendo sentido, se está despertando algo dentro de você, se inscreva no canal. Aqui, cada vídeo é uma ponte entre a sua dor e a sua esperança. Uma semente plantada na terra do seu coração. Não é só sobre palavras, é sobre transformação. Muitas vezes, a vida parece um palco onde atuamos para agradar os outros, enquanto nosso verdadeiro eu fica preso nos bastidores, esperando sua vez de brilhar. E é nesse silêncio que mora o grito por atenção. O foco que falta em você não é só uma distração, é uma desconexão da sua própria essência. Quando você começa a escutar mais o que sente e menos o que os outros esperam, tudo muda. É nesse momento que o foco se alinha, que as escolhas ganham mais sentido, que os caminhos que pareciam nebulosos começam a se iluminar com a sua própria luz. Essa mudança de foco não exige grandes revoluções externas. Ela começa dentro. Começa quando você se permite dizer, hoje eu vou cuidar de mim. Cuidar de si não é egoísmo, é sabedoria. É ter a consciência de que ninguém dá o que não tem. Se você estiver em paz, transbordará a paz. Se estiver cheio de amor, espalhará amor. Mas, se estiver vazio, viverá cobrando dos outros, o que só você pode se dar. O foco em você não te afasta do mundo. Ele te aproxima da sua melhor versão. E é nessa versão que você impacta os outros de forma verdadeira. Ao longo da vida, somos condicionados a acreditar que pensar em nós mesmos é sinal de fraqueza, orgulho ou vaidade. Mas a verdade é que o autocuidado é a base da sua força. E o autoconhecimento é o ponto de partida para qualquer mudança real. Focar em você é ter coragem de encarar suas sombras, suas feridas, seus medos. E ainda assim se amar. É perceber que a sua vulnerabilidade não é um defeito, mas uma ponte para conexões mais profundas com os outros e com Deus. E isso exige foco, coragem e fé. Agora eu te pergunto, quando foi a última vez que você se escolheu? Quando foi a última vez que você parou e perguntou, o que eu estou sentindo? O que eu preciso agora? Muitos vivem a vida inteira sem jamais fazer essas perguntas. Vão sendo levados pelas exigências externas, pelos deveres, pelas pressões sociais. Mas chega uma hora em que o vazio grita,
E esse grito é um chamado. Volte para você. Reconecte-se. Recomece. Porque o mundo pode esperar, mas a sua alma não. E quanto mais cedo você se escutar, mais cedo vai encontrar paz. Talvez você ainda esteja se perguntando: mas como eu faço para focar em mim sem me sentir culpado? A resposta é simples. Entendendo que você não está tirando de ninguém ao se colocar em primeiro lugar. Você está se preenchendo para não depender mais dos outros para se sentir bem. Quando você está bem consigo mesmo, você é mais generoso, mais paciente, mais justo. Cuidar de si é cuidar dos seus relacionamentos, da sua saúde emocional, dos seus sonhos. É colocar ordem na casa antes de convidar alguém para entrar. E para focar em você, é preciso aprender a dizer não. Não para aquilo que te esgota, que te afasta da sua paz. Não para convites que só te tiram do eixo. Não para pessoas que drenam a sua energia. Dizer não é difícil, eu sei. Mas cada não que você diz para o mundo é um sim que você diz para si. Não aceite menos do que você merece. Não aceite viver em função dos outros, como se a sua vida fosse um acessório na história de alguém. Você é o personagem principal da sua jornada. Assuma esse papel com coragem. Outra chave poderosa para focar em você é parar de se comparar. A comparação é o ladrão da alegria. Cada vez que você olha para o lado achando que a grama do vizinho é mais verde, você desvaloriza o terreno fértil que existe em você. Cada pessoa tem um tempo, um ritmo, uma história. Respeite a sua. Você não precisa correr para alcançar ninguém. Precisa apenas caminhar com propósito. A sua única missão é ser melhor do que você foi ontem. Evoluir um pouco a cada dia. Esse é o verdadeiro sucesso. A verdade é que ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai acordar mais cedo por você. Ninguém vai meditar por você. Ninguém vai sonhar no seu lugar. A responsabilidade é sua. E isso, ao invés de te assustar, deveria te empoderar. Porque isso significa que está nas suas mãos. Você tem o controle. Você pode mudar. Pode decidir, agora mesmo, fazer diferente. Assumir o volante da sua vida. Não importa onde você esteve, quantas vezes errou ou o quanto se perdeu. Sempre dá tempo de recomeçar. Sempre dá tempo de se escolher. E quando você se escolhe, você se cura. Se cura da ansiedade que vem de tentar agradar todo mundo. Se cura da tristeza que nasce de viver uma vida que não é sua. Se cura da frustração de não se reconhecer no espelho. Se escolher é libertador. É como voltar para casa depois de muito tempo fora. E você vai perceber que quanto mais se conhece, mais paz encontra. Mais sentido vê em tudo. Você começa a perceber que não é ego, é equilíbrio. Não é isolamento, é autocuidado. Não, é frieza, é prioridade, seu foco sempre foi você. Lembra daquela promessa antiga que você fez para si mesmo? Aquela de que iria cuidar mais de você, mudar de vida, começar algo novo? Ainda dá tempo. Ainda dá para recomeçar. Recomece mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo cheio de dúvidas. Recomece pequeno, mas com verdade. O importante não é a velocidade, é a direção. Foque no seu crescimento. Foque na sua paz. Foque no que te faz bem. E aos poucos você vai ver. A vida vai tomando um novo sentido. Porque quando você muda, tudo muda ao seu redor também. Você já tem tudo o que precisa. Está tudo aí dentro. Às vezes, só falta parar e olhar. Silenciar o barulho de fora para ouvir a voz de dentro. Você não precisa da aprovação de ninguém para começar. Não precisa da permissão do mundo para viver a sua verdade. Você só precisa de coragem. Coragem para se olhar com amor, para se respeitar, para se priorizar. Não espere um momento perfeito, uma segunda-feira, um novo ano. O momento é agora. Seu foco tem que ser você, porque você é a única pessoa com quem vai viver a vida inteira. E talvez esse vídeo seja o sinal que você precisava, o empurrão que faltava.
Se for, não ignore. Não minimize o chamado que ecoa aí dentro. Existe uma vida mais leve, mais verdadeira, mais sua, esperando por você. E ela começa quando você decide mudar. Quando você decide parar de correr atrás dos outros e começa a correr atrás de si. Quando você para de se esconder e decide brilhar. Sim, brilhar. Porque você nasceu para isso, para ser luz. E para ser luz, você precisa cuidar da sua chama interior. Não deixe ela apagar. Respira fundo agora. Fecha os olhos. Se imagina vivendo a vida que sempre quis. Em paz, com saúde, com amor próprio, com tempo para você. Essa vida é possível. E ela começa com uma escolha. A escolha de se colocar em primeiro lugar. A escolha de parar de se abandonar. A escolha de viver com propósito. Não espere que os outros te salvem. Salve-se. Não espere que os outros te valorizem. Valorize-se. Não espere que o mundo mude. Mude você. O mundo muda quando você muda. Seu foco. Você. Sempre. Focar em você também é aprender a descansar. Sim, descansar. Não como um prêmio depois de se esgotar, mas como uma prática diária de cuidado. O descanso não é luxo, é sobrevivência. É no silêncio que a alma se organiza. É na pausa que o propósito se fortalece. Muitos estão cansados não porque fazem demais, mas porque fazem o que não os nutre. Focar em você é perguntar: isso que estou fazendo me faz bem? E se a resposta for não, talvez seja a hora de repensar, redirecionar, reconstruir. Porque sua paz vale mais que qualquer obrigação. Você já percebeu como vive se cobrando o tempo todo? Como é duro consigo mesmo? Como acha que tem que dar conta de tudo, ser forte o tempo inteiro, estar sempre bem? Esse peso não é seu. Você tem o direito de sentir, de falhar, de parar. Focar em você é também se perdoar. É abraçar a sua humanidade. É parar de tentar ser perfeito para finalmente ser real. E ser real é tão mais leve. Ser real é poder respirar sem medo, chorar sem culpa, sorrir sem motivo. Ser real é aceitar que está tudo bem em não estar tudo bem. Chega uma hora em que a vida cobra um posicionamento. Ou você vive em função dos outros, ou começa a viver por si. Ou se prende às expectativas, ou se liberta para viver a sua verdade. E essa escolha ninguém pode fazer por você. É você quem decide se vai continuar no automático ou se vai acordar para sua própria existência. E quando você desperta, percebe que a vida nunca foi sobre agradar. Foi sempre sobre evoluir, crescer, expandir, ser luz. E essa luz só brilha quando você para de fugir de si. Você tem sonhos, tem planos, tem um coração cheio de histórias que ainda não foram contadas. Não enterre isso, não adie mais. Focar em você é regar esses sonhos, é criar espaço para que eles floresçam. Não importa o que te disseram, quantas vezes te fizeram desacreditar. Você é capaz. Você é digno. Você merece viver uma vida que reflita quem você é de verdade. Não viva no modo sobrevivência. Viva com intenção. Viva com propósito. Viva com alma. Porque é isso que vai fazer cada dia valer a pena. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu que ela falou diretamente com a sua alma, então faça uma escolha agora. Se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar mais que vídeos. Vai encontrar força, reflexão e esperança. Vai encontrar uma comunidade que te entende, que caminha junto, que acredita na sua transformação. Cada inscrição é um passo a mais nessa jornada de reencontro com você mesmo. Então, não deixa para depois. Clique em se inscrever, ative o sino e continue com a gente. O mundo precisa de você inteiro e você merece ser sua prioridade. Obrigado por ter ficado até aqui. Sua presença é valiosa e sua vida tem um propósito imenso.
Continue acreditando em você, escolhendo sua paz e sua essência todos os dias. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E lembre-se, o foco é você. Sempre foi.